Vamos ver agora o que a Roberta Mendes Pedreira, ela que é coordenadora de produção de audiovisual e mãe de um adolescente de 15 anos, tem a nos dizer sobre os medos dela quando se trata da relação com o filho. Eu acho que o meu maior medo hoje em relação ao meu filho é que ele não perceba que eu estou sempre ao alcance dele. Eles estão numa fase de busca de autonomia, de busca de socialização independente, dos seus próprios pensamentos, né? Querendo fazer tudo da sua forma e da sua maneira. E eu acho isso maravilhoso. Só que eu quero que ele sempre perceba que eu estou ao alcance dele, sempre que ele precisar. Nós temos uma relação maravilhosa, mas essa idade dá um certo distanciamento. E isso me deixa com muito medo. Não existe a mãe perfeita, mas também não existe a pior de todas. E eu sempre tento estar nesse equilíbrio. Sempre tento estar no melhor patamar possível para ele. Como queríamos demonstrar, certo? Quer dizer, inclusive tem na psicanálise inglesa unicotiana a tese da mãe suficientemente boa, que ela resvala nessa tese, quando ela fala de um certo equilíbrio, né? Mas ela se afasta quando fala que acha que tem uma relação maravilhosa com o filho. Quer dizer, os pais muitas vezes acham isso e os filhos não têm exatamente a mesma leitura, principalmente na idade que o filho dela está. Mas é bem o que eu estava dizendo, quer dizer, o projeto, o medo de que eu não esteja sempre ao alcance do meu filho, quando ele precisa, pressupõe uma onipotência e uma capacidade afetiva que ninguém tem. Ninguém tem. O tempo inteiro pronto ao alcance de, certo? E aí tem um certo grau, do meu ponto de vista, um certo grau de idealização que eu acho que é muito comum nos pais hoje em dia e que acaba atrapalhando muito as coisas. E quando ela fala estar perto o tempo todo, ela está se referindo também, eu imagino, a uma tentativa de proteger o Sem filho, dúvida. ou seja, um medo de novo presente. Medo de que o filho se meta numa fria. Porque é verdade, os filhos se metem em frias. Ela tem toda a razão. E principalmente quando fica nessa idade que quer ser autônomo. E aí tem um discurso, veja, o discurso é muito claro na fala dela, né? Independente do que ela está descrevendo na situação real. 15 anos, normalmente, em muitos casos, tende a ser uma fase difícil. O filho quer ser independente, a filha quer fazer o que quer e tal. E, na verdade, se mete muitas vezes em frias, né? Não sempre, óbvio. Mas tem todo um discurso ali, olha, sempre ao alcance, sempre perto, ainda que ele esteja querendo autonomia, que eu acho maravilhoso. Está vendo que tem uma idealização em vários trechos da fala? Em que a ideia da maternidade ou da paternidade, tanto faz, da parentagem, como se fala por aí, quer dizer, há uma ideia de que existe, então, ainda que não seja ideal, né? Existe, então, uma condição em que você consegue o tempo inteiro estar no processo de reforço. Então, eu estou sempre ao alcance, eu estarei sempre protegendo, mesmo quando ele quer ficar distante, eu acho isso maravilhoso, entende? É como se não existisse... O meu medo é unicamente aplicado ao medo que ele não saiba o quão eu sou e estou para ele o tempo inteiro. Não tem sombra. A sombra é o medo de que ele não perceba que eu sou muita luz, que eu possa cuidar dele infinitamente. Isso gera sofrimento para todo mundo, mas eu acho que é paradigmático da nossa época.